Olá, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Depende muito do horário que você está acompanhando o Assim Podcast. Estamos chegando para mais uma edição, essa aqui é a 10ª edição. Como você sabe, nós conversamos aqui sobre vários assuntos, todo mundo tem vez, todo mundo tem voz, sem juízo de valores, né? Mas desde que respeitados aí os princípios éticos e democráticos, tá tudo bem, né? A gente conversa, se diverte, dá risada, né? Então, quero aproveitar e fazer o convite para você se inscrever no nosso canal, no Assim Podcast, no YouTube, no Estúdio Digital TV. Lembrando que o Estúdio Digital tem site, né? Tem a página do Facebook também para você acompanhar, e a gente sempre procura fazer aqui ao vivo, depois, naturalmente, fica disponível para você, né? Mas se inscreva, porque você sabe que isso ajuda a fortalecer muito o Assim Podcast, e dessa forma podemos levar cada vez mais assuntos. Se você tiver sugestão, pode deixar aqui também. Puxa, eu tenho sugestão, tem lá uma pessoa que eu conheço que faz, não importa o que seja, a gente vai trazer aqui. Como você já acompanhou, nós já trouxemos para falar de uniforme, para falar de inteligência artificial, para falar de reforma e legislação trabalhista, fisioterapia. Já trouxemos o Serjão, né, o Sérgio, goleiro do Palmeiras, da Era Parmalat, para conversar conosco aqui. Né? Então, já trouxemos o pessoal para contar a história da fotografia e falar tantas coisas. E, né, cada um deles, cada vez que a gente faz o Assim Podcast, tem um assunto diferente. E, lógico, espero que você goste. Pode fazer seus comentários, pode deixar suas perguntas aí. Beleza? Então, tá bom. Mas o mascotinho não chegou ainda, hein? O mascotinho tá atrasado. Você viu o mascotinho aí, Emerson? Não chegou ainda? Ele é sempre o primeiro a chegar? Oi, tio. Oi, tio João. Oh. Cheguei. Rapaz. Veio correndo. O que aconteceu, mascotinho? Por que você se atrasou? Eu demorei porque eu estava internado. Você estava o quê? Internado? Mas, peraí, como assim, mascotinho? Conta essa história aí. Você ficou internado onde? Eu fiquei internado na igreja. Como assim? Fica internado na igreja, ô mascotinho? Internado na igreja? Tio Joel. Internado. Não, tio. Internado. Tava de terno para levar as alianças no casamento da minha prima. Tá, entendi. Você não estava internado. Esse seu internado é que você estava num terno, é isso? Para levar Isso, para levar lá as alianças. Ai. Eu não sei por que eu pergunto. E aí eu me pergunto, por que eu pergunto um negócio desse, né? Minha nossa. Mas tá bom, mascotinho. E o pessoal que acompanha a gente aí, hoje nós estamos recebendo aqui no Assim Podcast para conversar um pouco com a gente, contar a sua história. A gente está recebendo aqui a Fabi Ferraz. Quem é a Fabi Ferraz? A Fabi Ferraz, ela é escritora, né? Ela é uma pessoa extremamente assim, premiada, né? Ela já recebeu vários prêmios, então é uma pessoa assim muito participa muito da comunidade e da vida literária, né? Ela ganhou esse prêmio, deixa eu tirar os óculos para poder ler aqui, da Associação, é o prêmio ABERST, Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror, na categoria Gran ABERST, escolha da diretoria, com uma obra Se Eu Morresse Amanhã. Fabi já publicou 3 livros, fez participações em diversas antologias, além de colaborar com a biografia na obra coletiva Conheça-nos Mulheres Negras na Vivência e Influência Sorocabana, e além de escritora, ela é uma das fundadoras do Clube de Escrita Sorocaba. O Clube de Escrita Sorocaba é um coletivo que busca incentivar e promover a literatura local, né, os escritores sorocabanos. Bom, Fabi, em primeiro lugar, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, comparecer aqui. Como eu disse aqui na abertura, o Assim Podcast tem essa intenção de levar até as pessoas assuntos dos mais diversos, os mais interessantes, mas também ajudar a promover a nossa cultura local e regional, né?
a minha opinião é que a gente precisa ter espaço para as pessoas que têm o que dizer, que têm o que mostrar, né, culturalmente, que contribuem aí para engrandecer, né, e melhorar a cultura das pessoas, né, e trazer sempre coisas novas, levar as pessoas a pensar, a refletir e se tornarem cada vez melhores. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Esse tipo de canal é sempre importante para a gente conseguir se divulgar e falar um pouco mais da literatura que é produzida hoje aqui na cidade. Bom, Fabi, como é que surgiu aí? Como é que você descobriu esse seu talento? Você sempre foi muito voltada a isso? Como é que nasceu a Fabi escritora? Começou na infância, na adolescência? Como é que e ter que, né, de repente, vou fazer, mas enfrentar isso, porque a gente sabe que o escritor, a maioria do pessoal que faz a cultura, não tem uma vida muito fácil. É muito sacrificada, tem que correr atrás e batalhar muito. Mas como é que surgiu a Fabi escritora? Então, realmente, eu sempre quis ser escritora. Desde quando eu entendi o que era livro, o que era consumir história, tanto através da história escrita quanto filmes na TV, eu sabia que eu queria ser uma contadora de histórias. Só que quando eu era criança, eu não tinha informação do que era a profissão de escritor, né? Eu achava que para ser escritora você tinha que ter nascido com um dom e que você escreveria um livro e o seu livro seria publicado e você viveria dessa história aí para sempre. Só que por questões da vida, conforme a gente vai crescendo, eu fui deixando isso de lado porque eu comecei a ver que a realidade de ser escritora era um pouco diferente. Não era só eu contar as minhas histórias, né? Você tem que transformar essa história em algo que as pessoas queiram ler e até você realmente fazer o livro, o objeto livro, é um caminho longo. E aí você tem que ir sobrevivendo, né? Você vai crescendo, acaba deixando aquilo que você acha que é um sonho infantil de lado. E aí eu entrei no mercado de trabalho, fui estudando, fazendo faculdade, e sempre me distanciando desse lado da escrita, porque eu achava que a escrita era um sonho que eu ia realizar só quando eu me aposentasse, né? E até que em determinado momento da vida, e quando eu sou de Osasco, né? Mudei para Sorocaba. E aí, quando eu terminei minha graduação, eu estava aqui em Sorocaba. Foi um período um pouco complicado para mim em questão de saúde mental. Eu me vi assim, uma mulher com mais de 30 anos, quase 40, que não conseguia me recolocar no mercado de trabalho, porque para o mercado de trabalho formal, uma mulher com o meu perfil é uma mulher velha. E uma mulher velha que não teve filhos e que provavelmente vai querer ter filhos e vai ter que se ausentar desse trabalho formal. Então, eu acabei encontrando muitas portas fechadas no mercado e, lógico, aí bate aquela ansiedade de você falar assim, e agora? O que eu vou fazer? O que eu sou, né? Porque a gente, às vezes, se define muito pelo que aquilo que a gente faz, né? Quando, às vezes, a gente conhece uma pessoa, a gente pergunta o nome e o que você faz. E aí, o que a Fabiana faz? Eu não sabia o que eu fazia. Então, nessa época, o meu marido, ele falou assim pra mim, por que você não volta a escrever? Você sempre gostou de escrever, você gosta muito de ler, você gosta muito de histórias. Por que você não faz um cursinho ou alguma coisa desse tipo? E aí eu comecei a buscar na internet material sobre escrita criativa. Comecei a gostar. E nisso de comecei a gostar, eu voltei a escrever, participava de grupos de RPG, né, que é de roleplay game. Só que eu participava de grupos em que você, em vez de você interpretar as histórias do jogo, você escrevia. E aí eu fui começando a pegar gosto. Quando eu vi, eu escrevi minha primeira história, meu primeiro conto, que foi A Mulher e o Vento.
E eu escrevi esse conto e submeti ele para um concurso, para um edital literário de uma pequena editora que estava abrindo bem naquele período. Isso foi antes de 2020. E eu submeti o conto e o conto de cara foi aprovado. Aí eu falei assim, olha, tem, eu acho que tem uma coisa interessante aí. Aí na sequência eu escrevi Engrenagens, que é uma história um pouco maior, né? A gente chama de, por definição, né, de noveleta, de ficção científica. Eu inscrevi também num outro edital de uma outra editora brasileira também, especializada em ficção científica, e que dá muito espaço para autores independentes dessa área. E também foi aprovado. E aí eu falei assim, bom, 2 de 2, acho que tá bom, né? Acho que já não preciso mais me Alguma coisa tá provar. legal aí. Alguma coisa tá legal. E aí, nesse meio tempo, eu vi um outro edital. Editais são, assim, uma espécie de concurso que algumas editoras abrem para receber originais. E aí eu vi que abriu esse edital muito bom, que aí eram histórias mais longas. E a Cláudia Lemes, que é uma escritora brasileira de ficção de crime e romance policial, ela é muito famosa, foi publicada por grandes casas editoriais no Brasil. E ela ia ser uma das juradas. E eu falei assim, eu gostaria que ela lesse meu livro, porque se ela ler o meu livro, eu falei assim, eu não queria nem passar no concurso, sabe? Eu imaginava que eu não ia passar. Eu falei assim, mas se ela ler o meu livro, porque como se diz, dos atrativos desse concurso era que os finalistas iam receber um feedback. Eu falei assim, bom, eu não vou ganhar, porque vai ser muito difícil, porque todo mundo quer ser publicado e ter uma aprovação da Cláudia Lemes, né? E aí eu falei assim, eu vou mandar, ela vai me dar um feedback. E aí quando eu vi, eu passei. E aí já não tinha mais como voltar atrás. Aí desde então foram muitas colaborações e antologias que eu acabei escrevendo muitos contos. E recentemente também participei de muitas coletâneas de não ficção, que são as duas foram sediadas no Sesc de Sorocaba. E uma são sobre mulheres, uma são sobre histórias de mulheres. Eu não vou lembrar agora o título, porque são muitos títulos, mas foi do grupo Mulheres da Palavra do Sesc. Tem um livro digital disponível gratuitamente, que são vários textos de escritoras sorocabanas. Tem um texto meu. E recentemente na coletânea Conheça-nos, que são biografias e textos sobre mulheres pretas sorocabanas e a influência delas na nossa sociedade. Quer dizer, então você começou, parou, vai tocar a vida e aí retomou isso. Agora, mas essa sua, vou colocar assim, inclinação, essa sua preferência pelo mistério, pelo terror, como é que você chegou nisso? Como é que você definiu isso? Na verdade, eu não defini até hoje. É muito estranho, porque quando eu comecei a escrever, e desde criança que eu tinha esse sonho de ser escritora, e eu falava que eu ia ser escritora quando eu me aposentasse, eu tinha na cabeça que eu ia ser uma autora de livros infantis. Porque uma das minhas maiores influências, assim, na escrita é a Lígia Bojunga, que é uma autora de livro infantil, que escreveu o Bolsa Amarela, que é o livro que me influencia até hoje. Eu acho que se eu pudesse falar assim, o livro da minha vida é o Bolsa Amarela, que eu li quando eu tinha 11 anos de idade. Ainda é o livro da minha vida. Então eu achei que meu trabalho ia ser voltado para esse público, para essa área. Só que eu não sei se foi o momento ou se foi, não vou dizer amadurecimento, mas foram as circunstâncias e as referências que eu fui acumulando durante a vida, ou às vezes até a vontade de expressar aquilo que eu estava sentindo na época, eu comecei a ir pro mistério e pro terror. Porque era... Opa, tem algum telefone despertando aqui. Será que é o meu? Não. Lancê, vamos lá. Deixa despertar aí. Prossiga.
Não, gente, Corta. não é o Vai, meu. vai lá, vamos pedir pro nosso pessoal da produção dar uma olhada aqui, não. O Emerson, tá lembrando o Emerson aí que é a hora de tomar Acho que é a hora do remédio hora do agora. remédio. Remédio de pressão. É. Ai, ai. Então, Tudo bem? aí, Então vamos lá. enfim. Então, aí eu comecei Bom, e aí você foi pro terror, terror. pro mistério, porque veio surgindo naturalmente, porque eu queria falar sobre aquilo que eu tava sentindo. E, por exemplo, A Mulher e o Vento veio muito... veio um pouco antes da minha descoberta que eu tava passando por uma crise de ansiedade Tá. muito intensa, e Mulher e o Vento vem bem dessa fase, porque fala sobre pensamentos intrusivos, fala sobre você ter medo do que as pessoas pensam de você, se você... Será que eu tô conseguindo agradar? Será que as pessoas estão gostando de mim? E muito sobre essa questão também de você estar em um lugar diferente que não é o seu habitual e você se sentir estranha. Mulher e o Vento vem muito daí. Aliás, o não se sentir pertencente, o se sentir um estranho também é um tema recorrente do meu trabalho. E Se Eu Morresse Amanhã, o protagonista, ele é sino brasileiro no Rio de Janeiro na década de 50. Então ele sempre fica o tempo todo aonde que eu pertenço. Eu sou brasileiro, eu sou estrangeiro, será que esse lugar é aqui? Essas pessoas não me aceitam, eu sou diferente. Então são muitas essas questões que permeiam aí a minha literatura. Fabi, bom, você, como tem voltado a escrever isso, a escrever sobre mistério, sobre contos assim de terror e tal, as suas influências nesse sentido. Quer dizer, vou citar aqui, por exemplo, o mais famoso, né? Você tem dois, um bem mais antigo e um outro um pouco mais recente, que é Edgar Allan Poe, né, Stephen King, que são dois autores do gênero de terror, né? O Stephen King escreveu, e não só escreveu, como quando querem fazer filmes baseados na obra dele, ele também ajuda a escrever o roteiro, né? Então, para quem não conhece, quiser conhecer o Stephen King, Christine, O Carro Assassino, o Cemitério de Animais, Cemitério Maldito, que aliás, para quem gosta de rock, né? A trilha sonora é do Ramones, né? Pet Sematary, que é a grande trilha sonora, que tem lá as músicas e tal, tem uma cena que tem o China Isa Punk Rock, então tem várias coisas aí. E aí o Stephen tem essa, A Hora do Lobisomem, A Hora da Zona Morta, e vários outros. E o Edgar Allan Poe, ele escreveu histórias bastante tenebrosas, né? O Gato Preto, Barril de Amontilhado. E outras, também A Máscara Rubra da Morte, né? E assim, né? Tudo os crimes da Rua Morgue, né? Então essas coisas. Então eu queria saber de você. Também você bebe nessa fonte? Não tem nada a ver? Até porque tem um livro que o pessoal diz que é um livro de romance, mas é um romance extremamente tétrico, que é O Morro dos Ventos Uivantes, né? Da Emily Brontë. Tem a música da Kate Bush, né? Wuthering Heights. Então, mas você leu, você se inspirou, foi vendo. Só para lembrar, tá? Frankenstein é da autoria de uma mulher, uma menina de 18 anos, né? Mary Shelley. Mary Shelley, 18 anos de idade. O pessoal desafiou para ela escrever, ela sentou e escreveu o Frankenstein. Então, isso lá no século que a mulher não tinha nem direito de fazer nada. Hoje melhorou um pouquinho. Mas conta pra gente, como é que é? Bom, as minhas influências, assim, eu gosto de causar polêmica, né? Eu falo É. assim que o King ainda não é meu autor favorito. Sim. Mas apesar que eu gosto muito de Cujo, que é o livro do cachorro, né? Que a gente sempre referencia. É meu livro favorito dele. Mas recentemente A Hora do Vampiro eu não tinha lido, eu gostei bastante também.
Mas eu tenho minhas querelas com o Stephen King. Mas eu sou muito influenciada pela pessoa que influenciou o Stephen King, que é a Shirley Jackson, que é uma autora estadunidense também de terror. E não só ele, como alguns outros autores de terror contemporâneo, eles sempre falam, eles só comecei a escrever por conta dos contos da Shirley Jackson, que ela publicava em revistas e jornais, né? Então, ela, assim, de terror, ela é inegável, ela é a minha principal referência. No Brasil, aí eu vou ter os contos da Lígia Fagundes Telles, né? Ela tem alguns contos de terror. Mas a própria Lígia Bojunga, que é muito conhecida pelos livros infantis, ela também tem algumas histórias bem sombrias ou histórias que são consideradas sombrias para crianças ou para um público mais jovem. Por exemplo, o texto dela, O Abraço, que é basicamente sobre violência sexual não verbalizada. Então, os personagens eles vivem com essa culpa. E tem também o livro dela, que assim, não é necessariamente um livro de terror, mas é um dos livros assim, que eu acho mais ácidos, que é O Sapato de Salto, que fala sobre violência contra crianças de uma forma que as crianças entendam. Eu acho que é um livro muito importante e às vezes as pessoas não conseguem compreender ele. Tanto que faz alguns anos que esse livro ele foi retirado de algumas escolas porque algumas pessoas acharam que era um conteúdo muito explícito. Mas na verdade era justamente um livro para educar e prevenir contra esse tipo de abuso em relação a crianças e adolescentes. Mas, mas eu também bebo muito da fonte dos clássicos. Por exemplo, Agatha Christie. Não sou uma grande conhecedora, mas eu gosto bastante. E às vezes de algumas outras histórias não muito... Por exemplo, Silvina Ocampo, que é uma autora argentina. Eu gosto bastante também da escrita dela. E eu não copio, mas certamente me influencia. Bom, alguns, é lógico, você citou, eu não conheço alguns muito contemporâneos, mas assim, eu li muito, eu fui uma criança e um pré-adolescente, um adolescente até uma boa parte da vida adulta, eu lia muito, né? Até porque na minha infância e adolescência sou filho único, né? E eu tinha essa coisa de a minha fuga, e muito influenciado pela mãe, porque minha mãe era uma leitora voraz, assim. Então eu lia, tinha muitos livros em casa, e eu lia, e eu ia lendo. Li coisas que eu não tinha idade para entender ainda, né? Eu não tinha vivência para entender. Aí depois eu fui reler, e aí começou a fazer sentido, né? Então, eu li livros, por exemplo, Tennessee Williams, que um bonde chamado Desejo, não tinha a menor ideia. Stendhal, Vermelho e Negro, não sabia o que eu estava lendo. Né? E os grandes clássicos, eu acho que eu li absolutamente todos. E a literatura brasileira, representada aí por José de Alencar, Machado de Assis, por Aloysio de Azevedo, esses autores clássicos mesmo da literatura brasileira, eu li tudo. Absolutamente tudo. José de Alencar, Machado de Assis, eu li a obra completa deles. Então, e Agatha Christie, eu li quase tudo. Eu li Sherlock Holmes, eu li quase tudo. E depois de uma certa fase, eu li os grandes clássicos. Moby Dick, Os Três Mosqueteiros, né? Dama das Camélias, O Conde de Monte Cristo, tudo de Júlio Verne, né? Então, mas essa questão dos mistérios e do terror, elas também sempre foram, para mim, eu sempre gostei muito, né? Muito mais de ler do que de assistir os filmes, né? Por mais que você assista, o filme de terror, às vezes ele mais causa repulsa, nojo, do que prazer em ler, né? Porque você lê livros de terror, livros de mistério, você fica assim, meio, dá um medo e tal, e comprovadamente o ser humano gosta de sentir medo, senão não teria sentido você ter montanha-russa, por exemplo,
né? Você descer naquela velocidade, esses brinquedos muito, porque ele provoca uma descarga de adrenalina, como o medo. Mas no seu caso, como você falou, também uma questão de fazer uma certa catarse, né? Escrevendo, não é isso? Sim, além de eu conseguir. Eu não sei se eu consigo, mas na verdade eu tento sempre colocar aqueles sentimentos, aqueles pensamentos que estão assim me assombrando, transformar eles em história, porque é aquela coisa, você. Quando você encara um monstro, às vezes o monstro não é tão feio quanto você imaginava, né? Ele acaba se tornando menor. E sim, realmente, eu tenho uma questão também com filmes de terror. Às vezes a questão do. Principalmente filme de body horror, né? Que são aqueles que você tem aquelas transformações corporais e que a pessoa se transforma em monstro. Não questão de vampiro, lobisomem, mas, por exemplo, a substância, né? Que você tem ali a pessoa que é um monstro e tal. Me causa uma certa gastura, assim como filmes de com canibalismo e histórias que envolvam canibalismo no geral. Eu não gosto muito, não curto muito. Mas eu sou fã de alguns filmes de terror. Aliás, quando eu era criança, né? Acho que era começo ali da adolescência, tinha o Cine Trash na TV Band, Sim, eu né? lembro, lembro. Com o Zé do Caixão, eu não perdia um, eu assistia. E às vezes a história ele tinha aquela que a gente chama, né, de trecheira, né? Tinha aquela coisa do trash. Mas às vezes era uma história engraçada, tinha ali um quê cômico. E também tinha algumas histórias ali que tinha, digamos assim, uma crítica social ali embutida, né? E eu sempre curti esse tipo por conta disso, porque tinha um certo humor, né? Não era aquele terror feito para causar nojo, por exemplo. Esse tipo de horror eu não consigo também. É, bom, a minha questão com os filmes, quem gosta, gosta, ok, né? Sim. Mas durante um tempo, os filmes de terror, eles eram filmes assim muito, alguns eles eram muito densos, eles realmente traziam a você falava, opa, nossa, né? Eu sempre cito aqui, eu sempre cito quando a gente fala de gênero, de terror, de alguma coisa, um dos filmes que mais me impressionaram, e que não é tão explícito o terror assim, mas ele existe, né, Coração Satânico, com Mickey Rourke, né? É um filme, ele te causa um É um quase um sentimento, choque. um Você peso, né? Ele é muito pesado. Então, para quem gosta, que quer ver isso, eu aconselho, se quer ver um filme bom, né, interessante, assista Coração Satânico com Mickey Rourke. É assim, né? Então, mas depois os filmes começaram a ficar exatamente assim, né? Muito sanguinolentos, muito de abrir as pessoas, né, de cadáver e tal. E ultimamente os zumbis, né? Virou a Zumbilândia, né? Que eu acho que também tem aí o seu valor, tal, mas começou a ficar demais, né? Ficou over, porque tem muito, e aí tudo é o apocalipse zumbi, não sei o que do zumbi, era zumbi. Como a gente teve a época dos vampiros, né? Que foram, tal, depois virou romance, depois o vampiro virou romance, né? A mas saga Crepúsculo virou romance, né? bom, Não, mas não é crítica, tô falando, mas virou, sim, né? é porque eu vejo, gente, os livros de vampiro, mesmo os anteriores a Crepúsculo, ele já tava nessa pegada do vampiro romântico, né? O Drácula era um sedutor, né? O Drácula, o próprio Conde Drácula, o filme, né? Ele tinha aquele ar assim de lorde, né? De uma pessoa sedutor, desde lá do Bela Lugosi, filme de terror com Lon Chaney, né? O Gabinete do Dr. Caligari. Carmila. Esses filmes mais, né, que vieram, né? Nosferatu, né? Então, também traziam essa questão do terror um pouco mais puro, né? Menos.
Porque, por exemplo, o Le Fanu, né? Sheridan Le Fanu, que escreveu Carmila. Eu não tenho certeza dessa informação, mas parece que Carmila foi realmente o primeiro livro sobre vampiros, anterior até o livro do Drácula do Bram Stoker. Então, Carmila era vampira, e ela é uma vampira lésbica, né? Então, é uma história sáfica, que a Carmila era uma vampira adolescente, por assim dizer. Ela tinha a aparência de uma jovem de 15, 16 anos, e as vítimas dela eram garotas nessa faixa etária. Então, e desde Carmila você tem essa questão do romance, porque a Carmila ela chega no lugar, no castelo, onde tem a jovem pura ali, a personificação da Virgem, e a Carmila seduz aquela jovem. Então, desde isso já brinca com essa questão do vampiro e da sedução, né? Então já vem lá de trás. E aí o pessoal pega e faz um filme. Mas pegando pro sangue. Aí o pessoal, não, mas aí o pessoal pega e faz um filme chamado Amor à Primeira Mordida, Ah, que é um filme. Tia Fabi, oi! você tá falando de filme de terror. Sim, eu acho que você nem deveria estar ouvindo. Mas a senhora não tem. Não, a senhora não fica com medo quando escreve aí lê as histórias de terror? Olha, para ser sincera, eu fico com um pouquinho de medo, sim. Sempre quando tô escrevendo, e essa que é a graça, é sentir aquele friozinho da barriga para você querer descobrir o que vai acontecer depois. Ô, Mascotinho, mas e você, Mascotinho? Você tem medo? Eu fico apavorado. Ah, é? O que foi que você viu ou que você leu que te apavorou assim? O folheto do supermercado lá perto de casa. O preço dos chocolates estava medonho. Ah, O senhor não tem medo dessas coisas, tio Joel? claro que não, né, Mascotinho? Vou ter medo do folheto de supermercado? Lógico que não tenho. Então, corajosamente, o senhor compra o chocolate para mim? Tá bom, se você se comportar aí, Mascotinho, ficar comportadinho aí, eu compro chocolate para você, tá bem? Eu vou criar coragem aí de enfrentar esse folheto do supermercado e eu compro chocolate para você, tá bom, sim? Tá bom, tio Joel. Vou ficar aqui comportadinho, tá bom? Tá bom, então tá, então fica aí comportadinho. Então, Fabi, a gente estava falando dessas histórias de terror e tal, que muito em livros, né? Ficar folheando livro. Mas e hoje, com o advento das redes sociais, da internet, da inteligência artificial, né? Como é que ficou isso? Quer dizer, essa publicação, porque antigamente o pessoal publicava, vamos vender livro, né? Se tornar um best-seller, ainda existe isso. Mas e aí, a rede social, a inteligência artificial, a possibilidade de você ter blogs, ter outras possibilidades. Isso ajudou a divulgar, mas ficou pior para quem quer vender o livro. Como é que ficou? Como é que se trabalha com isso? Como é que o escritor hoje consegue trabalhar com essa questão da rede social, da internet? Então, essa é a grande pergunta. A pergunta de 1 milhão. A pergunta que a resposta é 42. Não sei se você conhece Douglas Adams, que é o autor do Guia do Mochileiro das Galáxias. Sim. Que você tem que fazer a grande pergunta, mas você não sabe qual é a grande pergunta, que a resposta é 42, que é a resposta da vida, do universo e tudo mais. Então, depende muito sobre como que você trabalha, depende muito do seu segmento, depende muito de como você é até como pessoa. Eu mesma sou uma pessoa muito introvertida. Então, geralmente eu não trabalho muito redes sociais. Eu nunca tive blog. Eu já tentei fazer uma newsletter, mas assim, eu reconheço que eu não tenho a disciplina necessária para manter a publicação de blog, newsletter, etc. Mas dependendo do segmento do escritor, quando eu falo segmento, assim, depende do gênero que ele escreve. Tipo, às vezes é um romance romântico, se é histórias assim mais apimentadas, né, para adultos, ou fantasia, ou até para um público mais jovem, ele tem que buscar a rede social, o canal na internet onde o público dele está. Então, os públicos são diferentes e cada público está num local.
Felizmente, eu não sei por quê, gente. Eu devo ser muito carismática. Mas geralmente eu tô sempre em eventos. É muito. Eu encontro leitores pessoalmente, eu participo de muitas feiras, eu participo de muitas bienais, e acaba que o meu público está nesses locais, nos eventos. E eu consigo me movimentar bem ali no, digamos assim, no face a face. Mas as redes sociais estão aí para servir como ferramenta. Por exemplo, alguém que escreve poesia hoje em dia consegue angariar leitores através do Instagram. Hoje, poesia de Instagram já é considerado um nicho, né? O pessoal às vezes tenta diminuir, colocar, entre aspas, imaginário aqui. É um poeta de Instagram, ou você escreve poesia de Instagram. Mas já é um nicho. Tem pessoas que entram no Instagram para consumir esse tipo de conteúdo. E isso pode te dar visibilidade lá no futuro. Agora, por exemplo, quem às vezes escreve esses livros mais que a gente chama de hot para adulto, ou escreve histórias para um público juvenil, vai encontrar o seu público no TikTok. E aí, como é que é TikTok? TikTok é vídeo. Então, aí você vai ter que começar a produzir vídeos que conversam com a linguagem desse leitor que você quer atrair para você. Então, é muito variado. E por isso que eu falo assim, a resposta é 42, porque você tem que ver o que se encaixa para você. E como você descobre isso é só através de experimentação. Eu já fiz muita experimentação em redes sociais. Não vou falar que eu fiz todas, ainda tem outras ferramentas e formas de falar que eu quero testar, que eu ainda não fiz. Mas eu sei que rede social, para mim, Instagram, é muito difícil. O meu negócio é contato com o público. Por exemplo, atualmente eu também dou oficinas de escrita, faço palestras, faço mediação com outros autores, né, mediação de conversa. E eu vejo que eu consigo angariar mais público, ter mais gente que quer conhecer meu trabalho através dessas ações do que pelas redes sociais. Agora, para outros autores, as redes sociais funcionam muito bem. Então, é muito a questão de você descobrir aonde que o seu leitor está. E nem sempre eles vão estar nas redes sociais ou nas mesmas redes sociais que todo mundo estão. Pois é, Fabi, a gente imagina... Eu não sei se eu respondi direito a pergunta. Não, sim, a gente imagina o seguinte... Obrigada. A gente imagina, não imagina, na verdade, antigamente, você ficava numa dependência de quem era o escritor. Isso funciona também para o músico, isso funciona para o ator, para a atriz. Então, a Diana está dizendo que os livros hot têm ganhado o coração das leitoras. E por que isso tem acontecido? Legal, Diana, ela já responde já para você. Mas, então, você ficava meio que prisioneiro ou dependente da editora, da grande editora, de você ter um espaço primeiro para imprimir esse livro, né? Aí para publicar o livro, fazer impressão, publicar, tudo muito caro, era muito caro. E conseguir fazer com que isso chegasse ou na livraria, né, ou ou chegasse até as pessoas. Hoje, com o advento da internet, que abriu a visibilização para muitas categorias, para muita gente. Então, abriu espaço. Quer dizer, você pode ir para a rede social, você pode vir num podcast, né? Você também pode gravar um vídeo para o TikTok, no Instagram, sei lá, nas outras plataformas, falar do seu trabalho, mostrar o seu trabalho. Então, se de um lado, muito se fala que as gerações atuais elas são muito visuais, né, e pouco, elas não leem, né, é mais visual. Então, se tiver lá mais do que 3 linhas de texto, vai complicar. Então, quer dizer, existem as dificuldades que existiam antigamente, elas não existem mais, porém, hoje você tem outras, né? É como você falou. Então, tem que trabalhar
com o que você tem, com a rede social, né? E despertar o interesse pela leitura, que na verdade talvez seja o mais difícil para uma geração muito visual, né? Muito de ter que ver aquilo, reconhecer e principalmente você vai para a rede social, mas você é uma escritora, mas existem milhares também fazendo isso, né? Então, como é que você vê isso? Realmente é preciso uma presença marcante, tal, como você disse, você consegue atrair público em eventos, mas como é que você identifica o leitor hoje? Que identificação que você faz dele? Bom, eu vou começar baseada na minha experiência, e Sim. depois a gente vai falar um pouco sobre uma pesquisa que foi lançada recentemente, chamada Retratos da Literatura no Brasil. Uhum. Na minha visão hoje, o leitor, justamente, pelo advento das redes sociais, e por a gente estar nesse mundo assim muito conectado e muito Imediato. rápido, imediato, o que acontece? Você tem que trabalhar você tem que ganhar a atenção da pessoa, né? Você tem que ganhar a atenção do leitor. E você tá concorrendo com muita coisa ao mesmo tempo. Então, uma coisa que eu ouvi uma discussão aí faz uns 15 dias, que era... Eu vou dar uma volta grande, mas eu sou assim, tá? Eu dou uma volta Vai lá. enorme, depois eu volto. Se eu sair muito, você me puxa. Puxa de volta. Por exemplo, as pessoas falam assim... Tem uma série na Netflix que é muito popular, que é daquela Emily em Paris. Sim. Né, muito popular, é um romance, é uma menina estadunidense que vai para Paris e vai trabalhar em Paris numa... Eu nunca assisti a série, eu sei que ela vai trabalhar no marketing, não sei se é de uma revista ou de uma agência, uma coisa assim. E as pessoas falam assim que é uma série que faz muito sucesso, apesar de os franceses odiarem a série, é uma série que faz muito sucesso, porque eles falam assim que ela estereotipa muito o povo francês, faz uma estereotipização do que é você trabalhar em Uma Paris. versão caricata. E os diálogos da série são horríveis. São horríveis. Se você para pra prestar atenção no diálogo da série, é terrível porque os personagens eles falam as mesmas coisas o tempo todo. O tempo todo eles estão repetindo a mesma informação. Olha, Emily, você não pode fazer isso, Emily. Aí 10 segundos depois, Emily, você não pode fazer isso por conta disso, Emily. E a série, ela é muito repetitiva, por isso que os diálogos são ruins. Mas ninguém tá vendo que o diálogo tá ruim? Tá todo mundo vendo que o diálogo tá ruim. A pessoa o roteirista, ele sabe que aquele diálogo é ruim. Mas por que aquele diálogo ruim vai pro ar? Porque ela já é considerada uma série de segunda tela. A primeira tela é o celular. A segunda tela é a TV onde está passando Emily em Paris. Porque você não está prestando atenção na série, você está rolando o feed no seu celular e você está ouvindo a série e aí de vez em quando você olha. Por isso que o diálogo é sempre repetitivo, para você não perder informação. Essa é uma série que se destaca nesse tópico, mas muitas séries recentes elas estão pegando essa fórmula, porque já sabe que você não tem mais a atenção da TV, da tela grande. A atenção principal do público está no celular. Com o livro, principalmente o livro físico, isso complica. Porque se o celular é a tela 1, a TV é a tela 2, o livro físico é a tela 3. Né? E aí, como que você mantém o seu leitor interessado naquela história e com vontade de ler mais texto seu? Essa também é uma pergunta que a resposta é 42. Porque vai depender muito para quem você escreve e por que você escreve. Eu comecei a escrever por um propósito pessoal. Eu nunca achei que eu ia chegar em algum momento e estar num podcast como escritora. Nunca imaginei isso na minha vida. Nunca imaginei, por exemplo, se você fizesse essa pergunta para mim há 6 anos, 7 anos atrás, que eu estaria num podcast falando sobre a minha carreira de escritora, eu ia dar risada na sua cara. Sim. Se você me falasse que eu estaria aqui em 2024, eu dei uma palestra na Bienal de São Paulo, eu ia falar assim, nossa, como ele é piadista, Joel, né? Engraçado. Nunca, jamais ia ver isso.
Então, quando eu comecei a pensar que eu era realmente uma escritora e que eu tinha uma carreira, eu também voltei para esses conhecimentos aí de marketing, de como buscar e fixar o leitor, sendo que justamente o que eu escrevo não é um gênero muito popular no Brasil hoje. Lógico, as pessoas leem muito. Até um mês, em novembro, eu fiz uma mediação de uma conversa com o Rafael Montes. Rafael Montes é o autor, eu acho que hoje em dia é ou mais famoso, ou um dos mais famosos no Brasil atualmente, ali lado a lado com Itamar Vieira Júnior. Mas com certeza Rafael Montes deve ser muito mais conhecido que Itamar Vieira Júnior. Atualmente, principalmente entre o público jovem. E aí, conforme você começa a circular e pegar essas informações e observar, você vê que esse público mais jovem que consome terror ainda, que gosta de mistério, ele também gosta de ver os seus medos representados ali naquele texto. Porque quando você sente medo do texto, quando você fecha o livro, aquele medo acabou, né? Então você usa suas ferramentas para aprender a lidar com aquele medo se um dia ele se repetir na sua vida real. Ou se ele estivesse se repetindo na sua vida real. E aí, quando você. Isso é na questão do terror e do mistério. Então você acaba atraindo o público através disso e instigar ele a querer virar a próxima página. Tanto que, recentemente, eu comecei a estudar muito o trabalho de um outro autor estadunidense, que é o R.L. Stein, que é R.L. Stein, que é o autor de Goosebumps. Goosebumps é uma série de livros infantil de terror. E é uma série muito lida no mundo inteiro, traduzida para vários idiomas e que já foi adaptada para TV várias vezes e virou filme, etc. E por que as crianças ainda gostam de ler Goosebumps? Porque elas querem sempre saber o que vai acontecer na próxima página. Então, o Stein, ele descobriu isso, que o leitor, o mais jovem, e até o adulto, ele sempre quer saber o que vai acontecer na próxima página. Então, ele sempre deixa um ganchinho ali para você virar. Mesmo que aquele gancho seja um gancho falso. Que ele termina com a história assim, fulano andando na rua e vem alguém por trás e faz bu. E aí você acha que é um monstro? Não, era só o amigo. Aí você lê, nanana, aí no próximo susto é o monstro. Sempre a questão do inesperado, né? Sim. Um cara que escreveu muito roteiro para televisão e para shows, ele me dizia o seguinte, que o melhor livro é o que termina de uma forma inesperada. Então você vai ao longo do livro achando que você vai tirando a conclusão e quando você chega no final, não é aquilo que você estava pensando de uma forma inesperada. Isso é para filme, isso é para livro, é para histórias em geral, que termina de uma forma inesperada, que você faz, poxa vida, né? Você fala, uau, nunca que eu ia pensar um negócio desse. Fabi, então a Diana fez uma pergunta agora há pouco, falando dos chamados hot. Né? Qual o sucesso? Lá, os HOTs têm ganhado o coração das leituras e tal. Por que isso tem acontecido? Quando fala dos HOTs, o tal dos 50 tons de cinza entra nessa categoria, sim, né? Sim. Talvez seja a maior referência que nos últimos tempos, pelo menos, não se falava em outra coisa, ué. Né? Eu estou falando porque não se falava em outro livro, não, 50 tons de cinza, depois 50 tons mais escuros, depois 50, só faltava 50 tons esmaecidos, 50 tons que já viraram branco, né? Esse é um dos grandes exemplos. É lógico que existem outros. Esse tipo de livro, ele sempre existiu, né? Madame Bovary, por exemplo, de Gustave Flaubert, é um marco da história. Claro que de uma linguagem diferente, mas o Amante de Lady Chatterley, né, de H. Lawrence, né, de R. Lawrence e tal, que a gente sempre existiu essa literatura, né? Henry Miller escreveu, né, e a Naís Nin, né? Quer dizer, então a gente tem muito exemplo. A Cassandra Rios. Então, eu queria saber de você o seguinte, o que a Diana perguntou, né? Por que ganha tanto?
não existe uma resposta exata. Uhum. Mas o que eu posso... Ainda bem, né? Senão era muito fácil. É muito fácil, né? Mas Como um bom livro tem que ser coisas diferentes, inesperadas e criar esse gancho, né? Assim, o que eu vejo da literatura hot, tem gente que torce o nariz. Literatura erótica antigamente. Mas eu vejo assim como algo que sempre, desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade existe, as pessoas gostam de ler sobre o erotismo e pornografia. No caso do livro hot, assim, aí eu, de novo, né, gosto de criar uma polêmicazinha, né? O livro hot, na verdade, ele é um livro pornográfico, né? Porque pornografia é o que é o mais gráfico, mais explícito, e a gente tem a criança na sala, eu esqueço. Não, mas tudo bem. Sai daí, mascotinho, ó. Agora não, mascotinho. Ô, Emerson, tira o mascotinho daí da sala. Daqui a pouco. Isso. O pornográfico é o gráfico, né? É o que, digamos assim, na questão do livro, que é o que descreve todo o ato. E o erótico é justamente aquilo que é o jogo da sedução, que fica mais subentendido. O que está em alta hoje em dia é justamente o pornográfico. É que as pessoas às vezes têm medo de falar isso, porque acham que se você falar que tal livro é pornográfico, você vai estar rebaixando essa literatura. E não é verdade. Você não está rebaixando, você só está, digamos assim, definindo e deixando mais explicado para o seu público o que vai ter dentro daquela história. O pornográfico seria mais explícito, isso, né? Mais a linguagem que ela realmente descreve tudo. A coisa em si. E o erótico, ele... É a sedução, é o subentendido. Usa a mensagem subliminar, né? Sim. Então, E ambos têm os seus méritos e deméritos, dependendo do autor. Mas o que eu acredito do sucesso do livro hot ultimamente é o acesso, né? Porque a maioria, não todos, esses livros eles vendem muito bem no físico, tanto que se você frequenta uma Bienal ou essas grandes feiras de livro, você vê que tem muita saída do livro físico nesse segmento. Porém, com o advento dos e-books e PDFs, né, dessas autoras, e também de outras plataformas além da plataforma da Amazon, ficou muito fácil para você acessar esse livro. E essas autoras, tanto as autoras, hoje são mais autoras, tem homens também, mas hoje em dia a maioria são autoras. E suas leitoras, tem leitores homens também, mas a maioria são leitoras. Elas formam uma comunidade muito forte. Então, você tem o que o pessoal chama de fandom. Então, você tem o fandom da autora X, o fandom da autora Y, que formam realmente comunidades, grupos grandes de pessoas que ficam ali discutindo entre si e com as autoras presentes o que vai acontecer naquela história, porque também é uma coisa muito aspiracional. Porque muitas dessas histórias, não todas, para não ser cancelada no futuro, muitas dessas histórias, ela tem um pouco de Cinderela. Porque se você puxa ali nos grandes marketplaces de livro, você vai ver que a maioria é o CEO e a secretária. O CEO e a babá. Porque o CEO é o príncipe moderno. O príncipe é a gata borralheira. E a gata borralheira. A secretária, a babá, a professora. Ela está sempre abaixo em termos de status social, né? E aí ela é resgatada por esse homem que é perfeito Sim, a cara faz o Circo de Soleil e tem muito dinheiro e resgata essa mulher. Então, assim, eu não... Na minha visão, como leitora, não é um tema que me agrada. Porque eu já vi trabalhado de tantas formas que é difícil me surpreender. Mais do mesmo, né? É difícil me surpreender como leitor e falar assim, nossa, esse livro é bom. Uau! Isso é bom. Agora, talvez para as pessoas que às vezes não tinham medo de ter acesso a esse tipo de livro, tinha vergonha, tinha até uma certa repressão, às vezes, já pensou se eu... muita dona de casa, né? Uhum. Já pensou se meu filho me pega lendo esse tipo de livro? Jamais. Então, até um fenômeno interessante que surgiu com o aumento desse tipo de livro, eu não sei se vocês já viram isso. Ai, gente, Deus que me perdoe, mas enfim. Não sei se vocês já viram capa de Bíblia.
Sim. Quando a Bíblia fica muito manuseada, a pessoa põe uma capinha, e às vezes aquelas senhorinhas põem aquela capa de tecido, né? Começou artesãos a venderem capa de livro. Fazia capa de tecido, porque às vezes a mulher queria ler no metrô e ela não podia abrir os 50 tons de cinza no metrô, porque ela ficava morrendo de vergonha. Então aumentou a confecção desse De tipo capa de livro. de livro fake para você colocar o seu livro dentro, porque as mulheres se sentiam muito reprimidas e elas não eram incentivadas a ler esse tipo de coisa. Em compensação, homens ali nos anos 70, 60, 70, 80, Revista ali Playboy. aquela catequese. Sim, do Carlos Zéfiro. Sim, era incentivado. Aliás, o tio, o pai dava, o irmão mais velho comprava e dava para Deixa eu explicar uma coisa aqui. Deixa eu explicar uma coisa aqui, gente. É o seguinte. Quando fala catequese e tal, não tem nenhuma ofensa à Igreja Católica. O que acontece é o seguinte, é que o pessoal falava antigamente, nos anos 70, principalmente, os quadrinhos desse escritor, desse criador, o Carlos Zéfiro, ele era um quadrinho como se eram quadrinhos de sexo explícito. Só que o pessoal chamava isso de uma maneira mais chula de catequese, tá? Então era uma maneira de se referir a isso e as pessoas não ficarem, mas você estava vendo isso aí, essa porcaria e tal. Então eles falavam isso, tá bom? É sem ofensa à catequese da Igreja Católica. É que o pessoal fazia como sempre fez, né? Essas comparações, essas coisas aí. Então, deixar bem explicado. Fabi, a gente está chegando no final e eu queria reservar um momento para você falar de algo que tudo que você falou é muito importante, mas é muito importante que fale desse clube de escrita de Sorocaba, da qual você é uma das fundadoras. Como é que funciona? Quem que está nele? Quem participa? Como é que é? Conta um pouco. Bom, o Clube de Escrita Sorocaba foi fundado por mim e pela minha amiga Grazi, só que a Grazi, ela atualmente não mora mais no Brasil. A gente fundou o clube no final de 2018 e com o objetivo, porque assim, a gente não sabia que existia tantos autores em Sorocaba. Quando essa amiga e eu nos conhecemos, né, nós duas escritoras, a gente achava, e aí assim, totalmente idiotas, essa é a verdade. A gente achava que só tinha nós duas escritores de Sorocaba, a gente não conhecia outros escritores. A gente achava que deveria ter pelo menos uns 10, 15 no máximo escritores e que a gente deveria se reunir e formar um coletivo. Tia Fabi, Oi! posso fazer parte desse clube? Tem piscina e quadra para jogar bola? Não é esse tipo de clube, mascotinho. O clube que eu tô falando é mais assim, uma reunião de pessoas. Mas se você escrever alguma história, assim, você pode participar com a gente. Ah, que legal. Você escreveu a história do tsunami. Posso entrar pro clube? História do tsunami? Mas você sabe o que é um tsunami? Ah, não sei o que é o tsunami. Tsunami não é aquela onda gigante que vem do mar, assim, depois de um terremoto? Ah, não, tia. Tsunami é o meu cachorro. Ah, o seu cachorro? Bom, com esse nome, o mascotinho, eu imagino que ele seja bagunceiro e enorme, é? É, bagunceiro sim, mas é pequenininho e cheio de pena. Ah, tá. O que é? Um Lulu da Pomerânia? Ah, não, tio João. Ele é de Sorocaba mesmo, mas a raça dele, acho que é Eita. Eita, eu nunca ouvi falar nessa raça não, mascotinho. Ah, nem eu. Mas quando ele entra em casa, minha mãe fala, Eita, lá vem o tsunami. Deixou ele entrar de novo, menino. Ah, mascotinho. Tá bom, então escreve a história do tsunami do seu cachorro aí, que entra em casa, daí a Fabi deixa você entrar no clube. Mas vamos. Gostei, o Eita eu gostei muito. E não é da Pomerânia, é de Sorocaba, né? O cachorro. Tá certo. Que legal, agora vou ter história que a tia Fabi vai contar, vai fazer de mim. Tá bom.
E aí, Fabi, então, aí vocês descobriram que tinha muita gente, Sim. né? Aí, nossa, Sorocaba tem mesmo, muitos, tem muitos autores. muito músico, muito autor, muita atriz, muito ator, gente, e todos muito bons, gente da melhor qualidade, fazendo Sim. um trabalho cultural maravilhoso, né? Mas falta juntar esse pessoal também, às vezes, para trocar experiências e ampliar. Então, aí descobriu que tinha muita gente. Aí as redes sociais, nós fizemos um Claro, anúncio nas redes sociais para nossa primeira reunião. E chegou que na primeira reunião já apareceu quase que 30 pessoas. E aí a gente falou assim, caramba, todo mundo que escreve e já publica e já tem seus trabalhos. Aí foi a partir daí que a gente descobriu que tem o concurso literário de Sorocaba, da cidade de Sim, Sorocaba, tem. que é um prêmio muito bom. E que tinha outros autores, outros coletivos de escritores, outros coletivos culturais. E desde então a gente vem se reunindo mensalmente. A gente começou em cafés e na livraria aqui em Sorocaba. E atualmente a gente tem uma parceria com o Sesc de Sorocaba. Nós nos reunimos lá. É uma atividade gratuita. E não é continuada. Então, se a pessoa não pode ir em um mês, ela pode ir no outro tranquilamente. E o que a gente desenvolve nesses encontros são debates sobre o que é ser escritor, a atividade do escritor. Sempre aparece alguém perguntando: eu escrevi uma história, eu quero publicar, como é que faz? E tem já bastante gente com experiência, você sempre pode trocar. E também pode desenvolver projetos. Hoje a gente tem uma produtora que participa do Clube de Escrita, que é a Cacau. E a Cacau, ela sempre troca ideia com os autores e às vezes está desenvolvendo audiolivro ou projetos pré-editais para alavancar, para fomentar mais a cena cultural. E hoje em dia, assim, no grupo de troca de mensagens do Clube de Escrita, a gente tem cerca de 50 autores. E a gente também, além das reuniões e dos exercícios de escrita que são realizados nos encontros do clube, a gente participa das feiras locais também e outros eventos como o Clube de Escrita, e a gente acaba reunindo todos os livros produzidos pelos autores e levando a esses lugares e vendendo e conversando com o público. Eu, na verdade, deixa eu fazer aqui, dizer como é que eu encontrei, como é que eu conheci a Fabi. Na verdade, na Feira do Beco, a Feira do Beco do Inferno, que o pessoal chama, tem gente que fala, mas o Beco do Inferno não tem nada a ver com Satanás, tá? A Feira do Beco do Inferno é porque ela começou na Rua Leite Penteado, no final da Rua Leite Penteado, era onde os presos da cadeia pública, que ficava ali onde é o gabinete de direitora sorocabano, ali ficavam a cadeia e a Câmara Municipal, na época, na cidade, no século XIX. E os presos saíam 5 horas da manhã com umas barriquinhas, que onde eles faziam suas necessidades, porque não tinha banheiro. E no final da Rua Leite Penteado, mais ou menos ali onde é o Baldino do Amaral, eles jogavam o conteúdo dessas barriquinhas. Então você imagina, com o calor, aquilo ali, a céu aberto, exposto, ficava um cheiro infernal. Então quando as pessoas iam passar lá, onde você vai? Não, eu vou cortar ali pelo Beco do Inferno, porque o cheiro era infernal. E aí essa feira começou aí, depois passou para Frei Baraúna, é uma feira concorridíssima, todo mundo vai lá, todas as tribos, as pessoas vão comprar artesanato, assistir show, tem uma praça de alimentação, e é sensacional. Você encontra todo tipo de gente lá. Pessoal, roqueiro, sertanejo, punk, alternativo, o que você imaginar está lá. Então é um exercício muito legal de você assistir. E aí a Astrid estava lá, entregando lá a degustação literária, que eram uns papeizinhos assim e tal. E eu achei aquilo interessante e falei, o que é isso? Aí ela me explicou, me falou do Clube de Escrita de Sorocaba, me deu aí o contato, e conversei com a Fabi, que gentilmente veio aqui conversar com a gente, falar um pouco desse trabalho que, na minha opinião, é importantíssimo para a cultura da nossa cidade, da região, né? O que salva a nossa civilização é a cultura, essa é a grande verdade. Né? Educação e cultura são fundamentais, né? Todo o resto
depois vem aí sendo acrescentado mais um povo que tem cultura e que tem educação, dificilmente vai ser enganado, né? Então, cultura e educação, sempre a gente defende essa bandeira. Fabi, seus contatos, quem quiser participar do clube de escrita de Sorocaba, como é que faz? Quem quiser encontrar a sua obra, seu trabalho, entrar em contato, conversar com você, saber mais, como é que faz? Deixe sua rede social, seus contatos aí. Ó, vou começar pelo Clube de Escrita. Ok. A rede social do Clube de Escrita é o Instagram, é @Clube de Escrita Sorocaba. Vocês podem seguir a gente por lá. E no momento a gente está em recesso. Dia 21, alguns escritores do Clube de Escrita estarão na Flaus, que é a Feira do Livro do Autor Sorocabano, que acontece na Praça da Catedral, que eu sempre esqueço o nome, meu Coronel Deus. Fernando Prestes. A Coronel Prestes. Fernando Prestes. Isso. Alguns autores do Clube de Escrita estarão lá. E a Josi, da editora Codal, que publicou a segunda edição do meu livro, Se Eu Morresse Amanhã, também estará lá no dia 21 com tem um o meu palco livro. montado atualmente lá, né? Tem algumas E- apresentações, eu vi lá que tem carrossel. Tá rolando Natal Iluminado é, lá. é isso mesmo. E vai ter o Natal Iluminado com a Feira do Livro do Autor Sorocabano no dia 21. Então, quem puder ir lá, aproveita e compra um livro para dar de presente. Meus livros estarão lá também. Então, acho que essa vai ser a última atividade oficial, digamos assim, do Clube de Escrita. E o ano que vem, em março, após o Carnaval, nós retornamos para o Sesc. É sempre na última semana do mês. Eu só preciso lembrar se vai ser na última quarta ou na última quinta do mês. Não, mas tem lá, Mas sai na vocês vão colocar lá programação, na isso. programação, né? E ficar sempre de olho também na programação de literatura do Sesc Sorocaba, porque a gente sempre participa lá das atividades e é gratuito e a pessoa sempre pode participar também. Tá. E como é que encontra você? A Fabi Ferraz, escritora. Agora, eu no Instagram é bem fácil, sou Fabi Ferraz. No Instagram. Eu tenho um site também, mas é muito mais fácil me encontrar no Instagram. Pode mandar mensagem por lá. E os meus livros, eu vou ter o Se Eu Morresse Amanhã, sendo vendido pela editora Codal. E A Mulher e o Vento, eu tenho alguns exemplares físicos comigo, eu mando para todo mundo. Quem tiver curioso para ler, eu mando o físico. E Engrenagens esgotou, que é uma história muito bonita, muito emocionante. Ela só vai ter na Amazon, na versão e-book. Aí é só colocar Engrenagens, Fabiana Ferraz, já vai aparecer o e-book para você comprar. E esses são os meus canais. Mas sou Fabi Ferraz no Instagram. Pode mandar mensagem, pode mandar pergunta. Eu tô sempre respondendo. Ok. Fabi, muito obrigado pela sua presença. Foi uma conversa, para mim, muito interessante. Imagino que para quem assistiu também, saber um pouco mais sobre esse mundo do escritor, que não é um mundo tão divulgado assim, né? E dessa maneira tão simples, tão tranquila como você colocou para a gente aqui, falando dessas coisas, seus sentimentos pessoais. Então, muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite e ter vindo aqui conversar com o pessoal do Assim Podcast. Obrigado mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade e sempre me coloco à disposição se tiver novas oportunidades pra gente falar sobre outras coisas também. E eu fiquei muito feliz de ter participado, conhecer vocês, todo mundo aqui do estúdio. Muito bem. Então, gente, muito obrigado. Você que acompanhou conosco aí o Assim Podcast, nessa edição com a escritora Fabi Ferraz. E lembrar, né, vale aquele toque, aquele pedido. Né? Se inscreva no canal, no Assim Podcast no YouTube, no Estúdio Digital TV, né? Você se inscrever, ativar o sininho para ter aí sempre lembrança de novidades, ajuda muito a crescer cada vez mais, né? Então, hoje nós estamos, no dia que você está assistindo o horário, mas esse aqui transmitido ao vivo, 17 de dezembro, normalmente a gente faz na quarta-feira, hoje é uma terça, mas 17 de dezembro, próxima
semana já é a semana de Natal, depois a semana do Ano Novo, então a gente vai fazer esse recesso de fim de ano para voltar depois em janeiro. Então, muito obrigado a você que acompanhou. Tchau, Mascotinho, Emerson, obrigado. Tchau, Mascotinho. Tchau, tia Fabi. Tchau, mascotinho. Ai, tchau, tio Joel. Tchau, Ai, eu Mascotinho. quero desejar um Feliz Natal e um Ano Novo pra galera aí. Tá bom. Então tá legal. Aí depois nós vamos comprar aquele chocolate medonho lá, tá? Tá bom. Tá bom, gente. Muito obrigado, então, pela sua participação aqui, por ter prestigiado. Sempre é uma questão de prestígio para nós, você assistir aí do outro lado. Obrigado, gente. Tchau, Feliz Natal, um grande 2025 para todo mundo. Tchau.